Começa agora o Geo Repórter. Hoje iremos abordar o assunto sobre Transcaucásia na SEI, basicamente Azerbaijão, Geórgia e Armênia. Iremos falar um pouquinho sobre a cultura, a economia e a história desses países. Começaremos falando um pouco sobre o Azerbaijão, com a nossa correspondente, Malu. É com você, Malu. Política. O Azerbaijão é uma república presidencialista. A chefia de Estado e a chefia de governo são separadas do legislativo. O presidente da república é eleito pelo povo para um mandato de 5 anos. Geografia. Sua capital é Baku, tem uma população de 9.165.000 pessoas. Seu território tem cerca de 86.600 km². Está localizado na parte oriental da Transcaucásia. Faz fronteira com a Rússia, Geórgia, Armênia e Irã e é banhada pelo Mar Cáspio. Ao norte de seu território é caracterizado pelas montanhas das Cordilheiras e do Caucásio. E ao sul e o sudeste do seu território, o terreno é caracterizado por terrenos montanhosos e vales. A vegetação de planícies áridas e semicérticas é combinada com relevos suaves como alpinos. As montanhas são recobertas por matas. Os principais rios são Kura e Araxa. O clima varia entre moderno e subtropical. É seco nas montanhas e úmido nas planícies. História. O Azerbaijão pertenceu ao Império Persa entre os séculos XI e XIII. No século XX, entrou à União Republicana Socialista Soviéticas e saiu dela como uma unidade independente de 1991. Economia. Atualmente, o Azerbaijão tem uma economia de transição, possui grandes reservas de petróleo e tem grandes potenciais para a agricultura. A moeda nacional, o manat, ficou estável em 2000. História. Azerbaijão pertence ao Império Persa desde os séculos XI e XIII. No século XX, entrou à União Republicana. Cultura. A cultura do Azerbaijão é muito influenciada pelas soviéticas e suas descendências turcas, persas, islâmicas e da Ásia Central. Hoje também é influenciada pelo ocidental, agora que está em uma economia de transição. Então, galera, esse foi o Azerbaijão. Agora iremos falar um pouquinho sobre a política, a economia, a cultura, a história e a geografia da Armênia. Agora iremos falar com nossa correspondente armênia, Mariana. A Armênia é uma democracia representativa e é uma república presidencial. O seu presidente é o líder do governo do sistema multipartidário uniforme. O Parlamento Universal, também chamado de Adsivagin Jodsvai, ou Assembleia Nacional, é controlado por uma coalizão entre 3 partidos políticos: o Conservador, Partido Republicano, o Partido Republicano Armênio Próspera e a Federação Revolucionária Armênia. Geografia. A Armênia tem uma área de 29.743 km². Tem uma população de 3.262.200 habitantes. Sua capital é Yerevan. A Armênia faz fronteira com a Geórgia, Azerbaijão, Irã e Turquia. O relevo constitui-se na maioria em planaltos. Os verões são secos e ensolarados, indo de junho até meados de setembro. Os invernos são muito frios e com bastante neve. Seus principais rios são Van e Urmia. História. Em 1991, a União Soviética se fragmentou e a Armênia conseguiu sua independência. Em 23 de agosto, se declarou independente e se tornou a primeira república a se desassociar. Antes de ser independente, a Armênia dependia de ajuda de outros países. Sua economia era principalmente de indústrias de base, como indústrias automobilísticas, eletrônicas, maquinária, alimentos, borracha sintética e têxtil. Já hoje, vem tendo forte crescimento, vendo como inflação diminuísse, podendo ser assim abriram setores como pedras preciosas e joalherias, tecnologia de informações, tecnologia de comunicações, também turismo. Cultura. A religião predominante na Armênia é o cristianismo.
A Galeria Nacional de Arte de Yerevan possui mais de 6.000 obras que se datam desde a Idade Média. A hospitalidade armênia é conhecida e tem origem nas antigas tradições do povo. Reuniões sociais são sempre acompanhadas de suntuosos banquetes com muita comida tradicional, dada a geografia e a história do país. A culinária armênia é representatividade da cultura mediterrânea caucasiana, com fortes influências da Europa Oriental e do Oriente Médio. Na Armênia, jogam-se vários tipos de esportes. Entre um destes se destacam política. A Geórgia é governada por uma república presidencialista. É dividida em 4 regiões. Seus principais partidos são a União dos Cidadãos da Geórgia, a União de Todos os Georgianos, pela Restauração, a Indústria vai salvar a Geórgia. Geografia. Sua capital é Tbilisi. Tem uma população de aproximadamente 4.436.400 habitantes. A Geórgia é um país com aproximadamente 69.875 km². Faz fronteira com a Armênia, Azerbaijão, Rússia, Turquia e é banhada pelo Mar Negro. E um território marcado por um aspecto montanhoso, onde acontecem terremotos. O clima é diversificado na parte leste. Tem clima subtropical na parte oeste e um clima subtropical na parte sudeste. Seus principais rios são Riome, o mais comprido, e o rio Mativari, o maior. Desde a época medieval, a Rússia vinha protegendo alguns reinos georgianos. Eles queriam ser dominados pelo Império Bizantino e pela Pérsia. Houve várias batalhas por causa disso. Como resultado, houve uma fragmentação dos reinos e regiões feudais, e com isso os árabes conquistaram a Geórgia. Depois disso, a Geórgia estendeu sobre grande parte do sul Cáucaso. No período de 1769 a 1772, as tropas russas batalharam contra os invasores nos reinos georgianos. Em 1801, César Paulo I assinou um decreto incorporando a Geórgia ao Império. Com isso, parte da nobreza não aceitou. Então, em 1802, o general Kinoring fez com que os nobres fizessem um juramento de lealdade ao Império. Os que se negaram foram presos temporariamente. De 1803 a 1878, devido às guerras contra a Turquia e o Irã, diversos territórios georgianos foram anexados, mas hoje em dia todos são da Geórgia. Em 1917, a Revolução da Rússia mergulhou em uma guerra civil durante a qual dezenas de territórios conseguiram se tornar república, e a Geórgia se declarou república democrática em 26 de maio de 1918. Em 1921, o Estado foi reconhecido pela URSS, pelo Estado de Moscou na maioria dos estados ocidentais. Pouco depois, o colapso da URSS declarou independência no dia 9 de abril de 1991. O primeiro presidente foi Zurab Kambur-Yorgizdia, que foi eleito oficialmente em 1995, pois antes sofreu um golpe de Estado entre o dia 22 de dezembro de 1991 até o dia 6 de janeiro de 1992. Cultura. A cultura georgiana evoluiu muito ao longo dos anos. Hoje em dia, ela tem uma vasta tradição literária baseada na língua georgiana. Com isso, acabaram criando um fortíssimo sentimento de identidade nacional, que ajudou a preservar o orgulho georgiano após as longas sangrentas guerras e ocupações do seu território. A cultura georgiana sofreu demasiado. Tanto quanto